O milagre que livrou Adriana do citomegalovírus. Adriana seguiu pelo corredor do hospital com os olhos baixos, apertando contra o peito o exame que acabará de receber. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente: citomegalovírus congênito. Sua filha pode nascer com graves sequelas, surdez, deficiência intelectual, ou pior. Ela tinha apenas 23 anos, casada havia 2 com Tiago, um rapaz simples e trabalhador. O sonho da maternidade, que deveria ser um tempo de alegria, havia se transformado em um pesadelo. As lágrimas caíram sem controle enquanto ela se sentava no banco frio da praça em frente ao hospital. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Tiago, ao seu lado, segurou sua mão com força, mas também não tinha palavras. Eles já haviam passado por tantas dificuldades: desemprego, dívidas, a perda do apartamento alugado, nada os havia preparados para aquilo. Foi então que Adriana lembrou-se de Dona Maria, sua vizinha de infância, uma senhora tranquila que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça. Ela pertencia à Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Adriana via de longe, com curiosidade. Dona Maria nunca falava de si, mas vivia ajudando os outros. Certa vez, quando a mãe de Adriana adoeceu, foi ela quem levou sopa e orou com a família. Se existe um lugar onde Deus ouve, deve ser lá, pensou Adriana, enxugando o rosto. No domingo seguinte, com o coração apertado, ela e Tiago entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB. Não havia instrumentos, nem palmas, nem show. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e mulheres de saias longas, todos sentados em silêncio respeitoso. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, abriu a reunião com uma oração que parecia vir do fundo da alma. Depois, os irmãos começaram a cantar hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura: Jesus, meu Salvador, a ti me entrego. Adriana sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela. Quando o ancião anunciou o momento dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença grave após meses de oração. Outro irmão falou da providência divina em meio à falta de trabalho. Tiago apertou a mão de Adriana, como se dissesse: aqui tem gente que crê de verdade. No final do culto, o ancião convidou os que tinham necessidades a se aproximarem para oração. Adriana hesitou, mas Dona Maria, que a viu entrar, veio até ela com um sorriso acolhedor. Filha, Deus não desampara os seus. Vamos orar? Adriana sentiu, e logo várias mãos se estenderam sobre ela. O ancião orou com uma fé que Adriana nunca havia visto: Senhor, tu és o médico dos médicos. Toca no ventre desta serva e livra esta criança de todo mal. Em nome de Jesus. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram diferentes, levavam esperança. Nos dias seguintes, Adriana e Tiago passaram a frequentar os cultos. Ela aprendeu os hinos, participou da Santa Ceia pela primeira vez, sentindo-se purificada ao partilhar o pão e o vinho em memória de Cristo. O batismo nas águas veio depois, numa tarde de domingo, quando Adriana desceu às águas com o coração cheio de fé, sabendo que estava se entregando totalmente a Deus. Os exames continuaram, mas Adriana já não tinha mais medo. Uma noite, depois de um culto de oração especialmente intenso, ela sonhou com uma luz brilhante sobre sua barriga e uma voz que dizia: não temas. Quando acordou, soube que algo havia mudado. Na consulta seguinte, o médico franziu a testa ao analisar os novos exames. Isso não faz sentido, os níveis do vírus caíram drasticamente. É como se... Ele balançou a cabeça, incrédulo. Sua filha está livre do citomegalovírus. Não há mais risco de sequelas. Adriana não conseguiu segurar o choro. Tiago abraçou-a forte, murmurando: Deus fez. Quando Adriana deu seu testemunho na igreja, de pé, como era o costume na CCB, sua voz tremia de emoção. Eu entrei aqui com medo, mas saio com fé. Deus não só curou minha filha, como me deu uma família nesta igreja. Aprendi que, quando tudo parece perdido, é na simplicidade, na oração sincera, que Ele age. Muitas irmãs choravam, e o ancião sorriu, lembrando a todos: assim é o nosso Deus fiel, mesmo quando duvidamos. Hoje, a pequena Sofia, de 2 anos, corre pelos corredores da igrejinha, enquanto Adriana e Tiago servem na obra do Senhor. Eles sabem que a vida ainda trará provas, mas agora têm uma certeza: na Congregação Cristã no Brasil, onde a fé é pura e a doutrina é firme, Deus nunca falha.
E a lição ficou gravada no coração de Adriana: a fé não é a ausência de medos, mas a coragem de confiar em Deus mesmo quando tudo parece impossível. A notícia do milagre de Sofia se espalhou rápido pela pequena cidade do interior de São Paulo. Muitos que antes só passavam em frente à igrejinha de madeira, agora paravam para ouvir os louvores que saíam das janelas abertas nos cultos. Alguns, como Dona Maria, uma vizinha que sempre torcia o nariz para essas coisas de religião, começaram a se aproximar movidos pela curiosidade. Dona Maria tinha um neto, o Lucas, de 5 anos, que nasceu com um problema raro nos ossos. Os médicos diziam que ele nunca andaria sem muletas, e mesmo assim, com dor. Ela já havia levado o menino a vários lugares, gastado tudo o que tinha em tratamentos, mas nada adiantava. Até que um dia, enquanto regava as plantas na calçada, viu Sofia correndo descalça no pátio da igreja, rindo enquanto brincava de pegar as pombas que pousavam no telhado. O coração de Dona Maria apertou. Se Deus fez isso por aquela menina, será que... No domingo seguinte, ela entrou tímida na igrejinha, segurando a mão de Lucas. O menino olhava tudo com olhos arregalados, especialmente o coral das crianças, onde Sofia, agora com o cabelinho cacheado preso com uma fita, cantava com vozinha fina: Jesus é bom, aleluia. Ele me curou, aleluia. Adriana, que estava ajudando a organizar as crianças, viu Dona Maria e sentiu algo no espírito. Aproximou-se com um sorriso. A senhora é nova aqui, não é? Que bênção ter a sua presença. Dona Maria engoliu o choro. Eu só queria ver se tem esperança pro meu neto. Os médicos falam que não tem jeito, mas eu não aguento mais ver ele sofrer. Adriana baixou e olhou nos olhos de Lucas, que escondeu o rosto no vestido da avó. Eu também já ouvi isso da minha Sofia. Mas aqui a gente aprende uma coisa: para Deus, não existe não tem jeito. Ela segurou a mão da mulher com firmeza. A senhora veio no lugar certo. Naquela noite, no culto de oração, o ancião chamou Lucas para a frente. O menino, assustado, se agarrou à avó, mas quando o irmão colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, algo estranho aconteceu. Lucas sentiu um calor nas pernas, como se algo estivesse se mexendo por dentro. Ele soltou as muletas sem querer e ficou de pé. Sozinho. Os irmãos gritaram, Dona Maria caiu de joelhos, e o menino, sem entender direito, deu os primeiros passos trôpegos em direção a Sofia, que correu para abraçá-lo. Vó, olha. Eu tô andando. Gritou Lucas, pulando no lugar. Dona Maria não conseguia parar de chorar. Depois do culto, ela abraçou Adriana forte. Como é que eu vivi tanto tempo sem conhecer esse Deus? Se ele faz isso por crianças, imagine o que pode fazer por mim. E assim, a igrejinha que antes passava despercebida virou um farol na cidade. Não por causa de prédios bonitos ou pregadores famosos, mas porque ali, entre paredes simples e bancos de madeira, Deus estava mudando vidas de um jeito que ninguém podia explicar, só sentir. Tiago, que antes era um homem fechado e desconfiado, agora ajudava a consertar as cadeiras quebradas da igreja e levava os irmãos mais velhos no carro quando chovia. Adriana, que achava que sua fé era pequena, descobriu que Deus usa até os mais frágeis para fazer coisas grandes. E Sofia? Ela crescia ouvindo a mãe contar sua história, aprendendo que milagre não é só curar o corpo, é transformar corações. Certa vez, uma mulher desconhecida parou Adriana na rua. Você é a mãe da Sofia, não é? Minha filha tem um tumor, os médicos desistiram, sua voz falhou. Você acha que Deus pode fazer por ela o que fez pela sua filha? Adriana segurou suas mãos e olhou nos seus olhos cheios de lágrimas. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu sei uma coisa: se a senhora entrar naquela igrejinha e entregar sua filha para ele, a senhora não vai sair a mesma. Pode não ser do jeito que a gente quer, pode não ser hoje, mas ele vai te dar uma paz que nenhum médico desse mundo consegue dar. E assim, a história de Sofia e Lucas se multiplicava. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente passa a acreditar depois que vê. E naqueles bancos de madeira, entre hinos cantados à capela e orações simples, as pessoas estavam aprendendo que, quando Deus age, Ele não faz pela metade. Ele restaura. Ele transforma. Ele dá um novo começo. E o melhor de tudo: Ele não escolhe quem merece. Ele escolhe quem crê. Dona Maria apertou os lábios, sentindo o peso daquelas palavras.
As lágrimas escorriam sem controle, molhando o lenço surrado que apertava entre os dedos. Ela olhou para a porta da Universal, onde o som dos hinos vinha misturado com vozes que clamavam. Era uma igrejinha simples, sem luxo, mas naquele momento parecia o único lugar do mundo que poderia segurar sua esperança. Eu já tentei de tudo, Adriana. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Minha menina, a voz falhou. Ela nem consegue mais abrir os olhos direito. Como eu vou levar ela assim? Adriana não hesitou. Com cuidado, ajudou Dona Maria a levantar e, juntas, entraram na igreja. O cheiro de café recém-feito e o calor das pessoas orando envolveram as duas. Não havia espaço para dúvidas ali. No fundo, perto do altar, uma irmã de fé se aproximou com um sorriso que parecia dizer: Deus já sabe por que você veio. A senhora trouxe sua filha? Perguntou a irmã, colocando a mão no ombro de Dona Maria. Trouxe, mas ela está muito fraca. Não sei se. Não precisa explicar. Deus não olha para a fraqueza, não. Ele olha para o coração da mãe que não desiste. Vamos orar agora mesmo. E foi assim que, entre lágrimas e súplicas, Dona Maria colocou as mãos sobre a cabeça de sua filha, uma garotinha de apenas 8 anos, cujo corpo magro tremia a cada respiração. Os irmãos da igreja se juntaram em círculo, levantando as vozes em uma só oração. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram gritos de fé, pedidos desesperados, promessas de que, mesmo na dor, eles acreditavam. De repente, um silêncio. Como se o tempo tivesse parado. E então, bem devagar, os dedos de Clara, aquele era o nome da menina, tremeram. Os olhos, antes semicerrados e sem brilho, piscaram. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto pálido, e seus lábios murmuraram algo que ninguém entendeu. Mãe, a voz era fraca, mas era ela. Mãe, eu tô com sede. Dona Maria caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas porque as pernas não aguentaram a força daquele momento. Sua filha, que há semanas mal reagia a estímulos, havia falado. Havia pedido água. E quando os médicos disseram que não havia mais esperança, Deus estava só esperando o momento certo para mostrar que a última palavra era dele. Glória a Deus! Alguém gritou. Outros começaram a chorar, a abraçar Dona Maria, a agradecer em voz alta. Mas o milagre não parou ali. Nos dias seguintes, Clara começou a recuperar as forças de um jeito que os médicos chamaram de inexplicável. Os exames, que antes mostravam um quadro irreversível, agora apresentavam melhoras que nem a ciência conseguia explicar. E Dona Maria, que entrou naquela igreja arrasada, saiu com uma certeza que nenhum diagnóstico poderia tirar. Deus não apenas ouviu seu clamor, ele respondeu. Hoje, Clara corre pelos corredores da casa, brinca com as bonecas que ficaram abandonadas durante a doença e, toda semana, vai com a mãe à Universal. Não para pedir mais um milagre, mas para agradecer por aquele que já recebeu. E Dona Maria? Ela se tornou uma das primeiras a chegar nos cultos, sempre com um abraço apertado e um testemunho na ponta da língua. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Basta entrar, entregar e crer. Porque milagre não é sorte, é fé em ação. E assim, entre aquelas 4 paredes simples, mais uma história se juntava às outras. Mais um impossível se tornava possível. Mais um coração aprendia que, quando Deus entra na história, nada, absolutamente nada fica igual. Naquele mesmo domingo em que Clara pulava no altar, do outro lado da igreja, um homem chamado Seixas olhava tudo com os olhos cheios d'água. Ele não era de chorar, mas aquela cena mexeu fundo. Havia meses que carregava um peso que nem a família sabia, um exame havia revelado um tumor no pulmão, e os médicos deram-lhe 3 meses no máximo. As palavras a metástase e a quimioterapia ecoavam na sua cabeça como marteladas, e o medo o havia deixado mudo, até para Deus. Mas ali, vendo aquela menina que deveria estar em uma cama de hospital correndo livre, algo dentro dele estalou. Se Deus fez isso por ela, pensou, apertando o papel amassado do laudo no bolso. Quando o pastor fez o apelo final, quem aqui precisa de um milagre hoje? Seixas sentiu as pernas tremerem. Ele não era de se expor, mas dessa vez, não teve forças para resistir. Levantou a mão, e depois, como se arrastasse um fardo invisível, subiu até o altar. As lágrimas caíram sem controle quando ele se ajoelhou.
Não conseguiu falar, só balançava a cabeça, como se dissesse: não aguento mais, Senhor. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e orou com uma autoridade que o surpreendeu: em nome de Jesus, essa doença sai agora. O câncer secou na raiz, e o Senhor vai viver para contar esse milagre. Seixas sentiu algo quente percorrer o corpo, como uma corrente elétrica. Quando se levantou, a dor no peito que o acompanhava havia semanas, havia sumido. Na segunda-feira, ele foi direto para o hospital, exigindo novos exames. Os médicos acharam que era desespero, mas quando os resultados saíram, o silêncio no consultório foi ensurdecedor. Inexplicável, disseram. O tumor desapareceu. Não há sinal de doença. Seixas não discutiu. Só sorriu, guardou o laudo limpo na pasta e foi direto para a Universal. Dessa vez, não para esconder seu sofrimento, mas para gritar sua vitória. Hoje, Seixas é um dos que chegam cedo para ajudar a organizar as cadeiras. Sempre com um café na mão e um sorriso largo, ele repete para quem chega abatido: eu era um homem marcado para morrer. Mas Deus não olha para o que o mundo diz o impossível. Ele olha para quem o busca de verdade. E assim, entre um abraço e outro, mais um coração que pensava estar no fim descobria que, na Universal, o fim vira começo. Porque milagre chama milagre. E onde a fé é semeada, Deus faz brotar o impossível. A vida de Seixas mudou tanto que até sua família notou. A esposa, que antes o via fraco e desanimado, agora o encontrava de manhã cedo, arrumando a Bíblia na bolsa antes de sair. Vou para a igreja, amor. Hoje tem alguém lá que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres, ele dizia, com uma certeza que só quem viu o impossível acontecer pode ter. Um dia, enquanto organizava os folhetos na entrada do templo, ele notou uma mulher sentada nos últimos bancos, chorando baixinho. Os ombros tremiam, as mãos apertavam um lenço já encharcado. Seixas não pensou duas vezes. Sentou-se ao lado dela e, com voz calma, perguntou: o que está te apertando o coração, minha irmã? Ela se chamou Clara. Contou que o filho de apenas 7 anos, Lucas, estava internado há semanas com uma doença rara nos rins. Os médicos tinham dito que só um transplante salvaria a vida dele, mas a compatibilidade era quase zero e a fila de espera, longa demais. Eles falam em meses, mas meu filho não tem meses. Ele não aguenta mais, desabafou, as lágrimas escorrendo sem parar. Seixas segurou a mão dela, firme. Clara, eu também já ouvi o não tem jeito. Mas Deus não depende de fila, não depende de compatibilidade. Ele é o dono da vida. E se ele fez por mim, vai fazer por seu Lucas. Então, levou-o até o altar, onde pastores e obreiros já estavam em oração. Ali, entre clamores e lágrimas, Seixas orou com uma fé que contagiou a todos. Senhor, o mesmo Deus que secou meu tumor, hoje toca nos rins desse menino. Não há impossível para ti. 3 dias depois, Clara voltou à igreja. Desta vez, não chorava de dor, mas de gratidão. Irmão Seixas, você não vai acreditar. Ontem, os médicos ligaram dizendo que um rim compatível apareceu do nada. E mais, o doador era de um tipo sanguíneo raro, igual ao do Lucas. A cirurgia foi hoje de manhã, e ele já está reagindo bem. O templo inteiro explodiu em louvor. Mais um milagre. Mais uma vida salva. Agora, Clara e Seixas se encontram toda semana na Universal. Ela ajuda no ministério de visitação aos hospitais, levando esperança a outras mães desesperadas. Ele continua ali, de café na mão, pronto para contar sua história e a de Lucas, a quem precisar acreditar. Porque na Universal, as histórias não terminam com o não tem jeito. Elas começam com o Deus tem o poder. E assim, entre um testemunho e outro, a fé de muitos é reacesa. Afinal, onde há um coração que clama, Deus sempre responde. E o impossível? Bem, o impossível é só mais uma oportunidade para ele mostrar que, para quem crê, tudo é possível. No mesmo dia em que Lucas recebeu alta do hospital, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seu rosto estava marcado pelas noites em claro, os olhos inchados de tanto chorar. Na mão, segurava uma foto amarelada de seu filho, o Henrique, de apenas 9 anos.
Ele estava internado havia 3 meses, vítima de uma doença degenerativa que os médicos chamavam de sem cura. As palavras deles ainda ecoavam em sua mente: prepare-se para o pior. Não há mais o que fazer. Marisa não sabia como tinha chegado ali. Uma vizinha, ao vê-la desabar no corredor do prédio, havia-lhe falado da igreja. Lá, Deus ainda opera milagres, disse a mulher, com uma convicção que Marisa invejava. Ela não acreditava em milagres. Não mais. Mas quando não se tem mais para onde ir, até o impossível parece uma opção. Assim que entrou, o calor humano a surpreendeu. Não eram olhares de pena, mas mãos estendidas, sorrisos sinceros. Uma irmã da igreja, a dona Cida, aproximou-se e, sem perguntar nada, simplesmente a abraçou. Deus vai te ouvir, minha filha, sussurrou no seu ouvido. E foi naquele abraço que Marisa sentiu algo se quebrar dentro dela, não sua dor, mas a muralha que ela havia construído contra a esperança. Na reunião daquela noite, o pastor falou sobre a fé que move montanhas. E, como se Deus mesmo estivesse dirigindo cada palavra, ele contou a história de Lucas, o menino que havia recebido um rim na hora certa, contra todas as probabilidades. Marisa sentiu o coração disparar. Será que? Mas ela não ousou terminar o pensamento. No final do culto, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre? Quem não aguenta mais ouvir o não tem jeito? Marisa levantou a mão trêmula. Imediatamente, várias pessoas a cercaram, orando com ela. Uma delas era Clara, a mãe de Lucas. Eu sei como é, ela disse, segurou a foto de Henrique e fechou os olhos. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Ele fez por meu filho, e vai fazer pelo seu. Nos dias seguintes, Marisa começou a frequentar a igreja com uma mistura de medo e esperança. Levava relatórios médicos, exames, tudo que provava que a situação de Henrique era irreversível. Mas a cada reunião, a cada oração, ela sentia uma paz estranha invadir sua alma, como se alguém estivesse lhe dizendo: confie em mim. Até que, numa terça-feira à noite, durante a corrente de oração, algo aconteceu. Enquanto o pastor e os obreiros impunham as mãos sobre ela, Marisa sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. Ela caiu de joelhos, chorando sem conseguir parar. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se uma carga de anos tivesse sido tirada de suas costas. Naquela mesma hora, no hospital, Henrique acordou de repente. Os monitores começaram a apitar, assustando os enfermeiros. Seu corpo, antes inerte, começou a responder. Os médicos correram para o quarto, incrédulos. Os exames feitos na madrugada mostravam algo impossível: os níveis da doença haviam baixado drasticamente. Isso não faz sentido, murmurou um deles. Mas a verdade estava ali, diante dos seus olhos: Henrique estava melhorando. Quando Marisa chegou ao hospital na manhã seguinte, encontrou o filho sentado na cama, sorrindo fraco, mas sorrindo. Mãe, eu sonhei com um homem de luz, ele disse. Ele me falou que eu ia ficar bom. Os médicos não tinham explicação. Os prontuários mostravam que, tecnicamente, aquilo era impossível. Mas Marisa não precisava de explicações. Ela já sabia. Agora, toda semana, Marisa e Henrique estão na Universal. Ela, com a Bíblia na mão e o coração cheio de gratidão, conta sua história a quem precisar ouvir. Ele, antes uma criança frágil, corre pelos corredores da igreja, brincando com outras crianças que também foram curadas. E quando alguém pergunta como tudo aconteceu, Marisa simplesmente aponta para o alto e diz: Deus não desiste de ninguém. Basta a gente dar a ele uma chance. Porque na Universal, os milagres não são lendas. São histórias de pessoas comuns que, no momento mais escuro, escolheram acreditar. E Deus, fiel como sempre, transformou a não tem jeito em eu tenho poder. E assim, a cada testemunho, a fé se espalha como fogo, provando que, onde há um coração que clama, o impossível se curva aos pés daquele que tudo pode. O milagre que não teve fim. A cura de Henrique não foi apenas física. Com o tempo, os médicos confirmaram o que os olhos já viam: seu corpo, antes debilitado por uma doença considerada sem cura, agora pulsava com saúde. Os exames, antes repletos de alertas vermelhos, voltaram limpos, assinados com a mesma caneta que um dia havia escrito um diagnóstico sem esperança.
Mas o verdadeiro milagre estava no que não se via, na fé inquebrantável de Marisa, que mesmo quando as lágrimas molhavam suas orações, nunca soltou a mão de Deus. Uma noite, enquanto arrumava o quarto do filho, ela encontrou um desenho escondido entre os livros. Era Henrique, ainda pequeno, rabiscando com um lápis de cor uma figura de mãos grandes segurando um menino pequeno. Ao lado, letras tremidas: Deus me pegou. Marisa sorriu através das lágrimas. Ele sempre soube. Hoje, quando as pessoas perguntam como uma mãe solteira, com um filho doente e contas a pagar, encontrou força para crer, ela responde com a simplicidade de quem viveu o sobrenatural: a fé não é sobre ter todas as respostas, mas confiar em quem as tem. Deus não muda as circunstâncias só para nos agradar, Ele as transforma para nos mostrar que está conosco, mesmo quando não o vemos. A lição que ficou. O milagre de Henrique ensinou a todos que a maior cura não é apenas do corpo, mas da alma que aprende a descansar em Deus. Que as batalhas mais duras são dadas não para nos destruir, mas para nos revelar quão perto Ele está. E que, às vezes, o não tem jeito dos homens é apenas o convite de Deus para escrever uma história que ninguém mais poderia contar. Porque no fim, a Universal não é um lugar onde milagres acontecem, é onde corações descobrem que, desde sempre, estavam sendo preparados para vê-los. E assim, a cada testemunho, a chama da fé se acende em outro peito, provando que o impossível não é uma barreira, mas um convite: confie em mim, e verás a minha glória.